Vamos agora com um dos principais destaques do programa de hoje, nessa manhã aqui no Morning Show. Vamos lá, o general Hamilton Mourão, que é vice na chapa do Bolsonaro, está sendo criticado por declarações que ele deu ontem. Vamos primeiro apresentar as declarações, Caio. O que disse Mourão? Bom, ele estava num evento aqui em São Paulo e o que chamou a atenção foi a frase dele de que, abre aspas, famílias, abre aspas, sem pai e avô, só com mãe e avó, são fábricas de elementos desajustados, fecha aspas. Ele falou que isso é uma espécie de fornecedor de mão de obra para o narcotráfico. Ele falava sobre a sociedade, como o mundo todo vivendo uma crise de costumes, quando ele estava particularizando o caso do Brasil. Ele fez essa referência. Vamos ouvir nas palavras dele mesmo para não cometer nenhuma injustiça. Eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas que hoje afetam todo o nosso país e em particular as nossas grandes cidades. Bom, ele falou outras coisas, disse que polícia age como polícia e é criticada. Falou que os direitos humanos têm que ser para humanos direitos, mas não é o que acontece no Brasil e tal. E aí ele estava criticando as políticas adotadas pelo Lula. E ele falou que nós nos ligamos a toda mulambada, me perdoem o termo, do lado de lá e de cá do oceano. Quem pediu perdão por esse termo foi ele, não fui eu. E aí ele depois foi criticado. Olha, mas o senhor usou esse termo mulambada? Ficou meio mal, né, general? E aí ele falou, eu só falei para o auditório ficar satisfeito. Essas declarações foram dadas num palco do Secov, que aqui em São Paulo é o sindicato do mercado imobiliário. Bom, você vê que rola uma pausa dramática aqui, né? Vamos ouvir a opinião de vocês antes de dizer alguma coisa, vai, Joel? Eu entendo que essa frase possa soar mal, porque para muita gente pode soar como se ele tá falando mal das mães que são solteiras, mas ele tá apontando para uma coisa real. Olha, a família, sim, os filhos, as crianças sofrem muito e tem problemas sérios pela ausência do pai. Esse é um problema social real e que tem repercussões e que tem consequências. Então, o sentido, eu até concordo que ele pode ter dito de uma forma talvez um pouco desastrada, mas o que ele está apontando é real. Eu não vejo por que se revoltar contra isso. É verdade, sim. Inclusive, já na infância, a criança que cresce sem o pai, sem a figura paterna, porque o pai abandonou o lar, ou sei lá por quê, ela tem mais dificuldade, sim, tem prejuízo, sim, e isso pode, inclusive, na juventude, se repercutir em comportamentos mais de risco, em diversas outras coisas. Então, não entendo, acho que a indignação tem muito de política também, né, indignação por trás disso, embora eu concorde. A frase tem um quê de mal formulado aí, no sentido de que parece que ele está fazendo uma condenação moral de, sei lá, mães que cuidam dos filhos. Não, essa mãe é uma heroína por estar cuidando dos filhos sozinha. Agora, sim, a falta do pai faz falta. Você tá falando do uso político disso, né? Mas atenuar também uma frase que é muito clara, né? É evidente. Não é também um uso, um argumento que vai nesse caminho que você tá apontando, mesmo um caminho político? Não, mas o que você viu? Do chamado passar a mão na cabeça. Qual que é o grande problema da frase? Eu acho que, assim, quando você só estabelece como padrão esse tipo de família, você tem uma tendência que não é precisa, que é mentirosa, que é, no mínimo, falaciosa. A gente está se conhecendo agora. Você entrou no Morning Show faz pouco tempo. A gente não tomou uma cerveja ainda para ficar mais amigo, Joel. Mas eu falo a mesma coisa pro Caio, por exemplo. Sei lá, você olha para mim e você me reconhece um cara legal, bacana, pelo menos razoável. Vou te perguntar porque é o seguinte... Cara, óbvio que sim, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Não porque meu pai trabalha... Agora muita coisa se explica. Não, peraí. Fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai trabalhando, minha mãe funcionária pública trabalhando. Quando eu estava no trabalho, eu estava com a minha avó. E eu falo isso com a propriedade de quem tem uma família dentro do padrão normativo. Vamos lá. Sou pai, sou hétero, branco, casado, tenho filhos, estou com a mesma mulher trocentos anos. E fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Quando você estabelece em gêneros, isso, olha, eu fui criado pela mãe e pela avó, olha, vai dar problema porque a família estrutural está aí ameaçada, está desconfigurada. O problema pode ser gerado, meu ponto é o seguinte, o problema pode ser gerado de se você criar uma pessoa desviada e resultar numa pessoa desviada, não porque é a mãe e a avó.
Ou é porque um pai violento tá naquele ambiente e causa uma situação em que o filho, replicando aquele modelo que ele acha que é o certo, vai ser violento, vai ser misógino, vai ser machista. Não é a questão da configuração em gêneros, como ele nomeia mãe e avó, é que determina se o sujeito vai resultar num sujeito bom caráter, de boa índole, ou o contrário disso. Não, entendi, mas deixa eu pontuar uma coisa. Se a gente vivesse numa cultura em que fosse comum mães aí abandonarem as famílias, deixarem o pai sozinho cuidando das crianças, bebessem, saíssem, daí a gente teria o problema contrário, estaria dizendo, olha a falta que faz a mãe na família. Mas a gente mora numa sociedade que, na prática, o problema social mais gritante que acontece é que muitos homens fazem o filho e deixam a mãe abandonada para criar os filhos. Mas nós vivemos numa sociedade... Não é por isso mesmo que a frase dele se torna ainda um pouco mais grave? Não, mas esse é o mais sentido grave. da frase dele, assim, ó, pô, cadê esses pais? Por que esses pais têm que aparecer? Eles têm que assumir a sua responsabilidade de pais. Porque, mas ao não não é fazer só isso que desestrutura a família. Eu acho que a não questão... é só isso, mas é uma coisa que pode desestruturar. Não, mas a pô. E ao não fazerem desestruturação da isso, gera um família prejuízo. realmente pode gerar uma criança com maior tendência aí a aderir a alguma coisa errada na vida. Mas a desestruturação não se vale só disso, né? E a grande maioria, eu acho que tem muita mulher criando filho no Brasil, muita avó criando filho. E a grande maioria são pessoas legais, eu acredito. Mas ele criticou as vós e mães? Não, mas falou Não, que de só jeito por ela... nenhum. Eu sei, mas por que qual é o ponto disso? Foi uma frase errada, vamos admitir, o cara errou. Isso. Ele não errou nada. Quem que ele tá Ele criticando errou na na colocação. frase? Quem que ele tá criticando na frase? Ele tá dizendo Quem que ele que tá um criticando filho na frase? criado com ausência de pai e avô está mais suscetível a aderir ao narcotráfico. Gente, Sim, essa cultura assim na qual o como homem abandona o mesmo as exemplo mães do pra Edgar cuidar... aqui. Essa De um cultura, pai Paulinha, violento, a Paulinha, presença de essa um pai cultura, violento. Você tá passando Outras a mão nos coisas homens também. que abandonam a família, Não, eu não tem tô consequência. Você tá dizendo, passando pode a mão abandonar em sua homem. família, cara, que não vai ter consequência nenhuma. Tem sim, tem consequência. Óbvio Só que tem nem consequência. sempre é a pessoa Não é, do mas ninguém falou que é narcotráfico. sempre, né, Paulinha? Isso é o básico. Ele falou que, olha, consequências ruins acontecem. Pode aumentar o uso de droga, pode ir pro crime. Isso acontece. não é o Por fator famílias... de É desestruturar um uma fator, família, o é um principal fator. Tem outros também, tem muitos outros fatores. Agora, esse é um fator e um fator relevante hoje em dia. Homens fazem filhos e deixam as mães ao Deus dará, enquanto partem para outra, abandonam o lar, não ajudam em nada. Isso é um problema social real e, de novo, Bom, então que isso é tem o que ele deveria consequências ter pros falado filhos. e o que ele não falou, né? Mas é o aí sentido que tá da a frase questão. dele, mas é o que eu tô Não, falando do você tá sentido da frase. interpretando numa versão linda um negócio Não, que mas eu ele não falou entendi. e que caiu muito Você mal. acha que ele tá condenando as mães e as avós? Em nenhum momento ele tá fazendo isso. Olha, de novo eu vou recorrer ao seguinte aqui. Ele é um figura que está postulando um cargo importante que deve servir como inspiração e exemplo para a população. Quando ele coloca nesses moldes, eu acho sim que ele está cometendo uma agressão, ele está cometendo uma frase que ele está endereçando a uma situação, circunstância que ele nominou como mãe, avó, olha, desajuste, ruim e tal. E se fosse o contrário, cara, poderia acontecer também uma criança criada por um pai que a mãe abandonou, por um motivo não tem a mãe, e é o pai e o avô que cria, e essa criança acaba enveredando por caminhos, enfim, e resulta num cidadão de problemas de índole, de caráter, quer dizer, quando ele acaba nominando em gêneros aí, eu acho que... Não, porque é o que em geral acontece hoje em dia, é o pai abandonar a mãe, não o contrário. Nós estamos diante de uma situação em que ele, como candidato a vice-presidente, deve entender que não são esses fatores que ele coloca que pode desviar uma pessoa. O que pode desviar uma pessoa é a falta de oportunidade, é a falta de educação. É isso que ele, como vice-presidente, e que encabeça uma chapa ali, tem que propagar, tem que dizer. As razões principais que desviam as pessoas e colocam as pessoas nos descaminhos é basicamente a falta de oportunidade em todas as áreas, principalmente na área da educação, que vai dar a essa criança no futuro a condição dele disputar de igual para igual qualquer caminho que ele queira seguir na vida. Aí eu acho que está o grande erro. Não dá pra passar a mão na cabeça, mas Joel. Mas vocês estão passando a mão na cabeça dos pais ao negar o sentido da frase. Ninguém tá que abandona. passando. Eu tô Claro. passando a mão na Mas- sua mas- cabeça que devia ter mas vamos dizer redigido o esse seguinte, texto ó. do Mourão. Ele falou tudo Vamos torto, concordar o tudo seguinte, então, errado. Ele deu margem para as pessoas ficarem com raiva. A gente concorda no sentido da frase. Acho que eu concordo com vocês que talvez a forma que ele tenha se expressado não tenha sido a mais feliz. isso. Agora, provavelmente, na verdade, com certeza,
criarem esse ânimo negativo todo com base em... É uma coisa mais política. Essa Eu sou ânimo ultra total negativa. negativo. Porque o Mourão falou, questão de ânimo, se fosse a caiu Marina mal, falando, olha, caiu os mal. pais não podem abandonar as mães e avós só cuidando dos filhos. Ela isso falaria tem de problemas. outra maneira, eu tenho certeza. Ela falaria de outra E maneira. você ouviria com outros se ouvidos colocaria também. de E você outra ouviria maneira. com outros ouvidos Uma também. pessoa é uma pessoa, outra pessoa Você ouviria com outros ouvidos outra também. É isso que pessoa. acontece.